Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Graça e paz, igreja. Eita. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Sou muito grata a Deus por estar aqui mais um dia. Eu gostaria de ler com vocês em Salmo 42, que diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Amém? Assim como a corça suspira pelas correntes de água, assim a minha alma anseia pela presença de Deus. Amém? Que o Senhor possa colocar nessa noite mais sede, mais fome no coração de cada um que está aqui. Que essa noite você possa entregar o seu melhor para o Senhor. Ele está aqui, amém, igreja? Eu me
cante. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quantos anseiam pela glória de Deus? Irmãos, eu não posso mostrar para vocês a glória de Deus. Só você pode buscar pela glória de Deus. Eu não posso oferecer nada para vocês daqui. São vocês que têm que entregar para o Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Não é de mim, é do Senhor. Amém? Fazem se prostrar. O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm e os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? Só quero ver você. 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 O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm Que os fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador.
quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, Que os fazem cantar santo? o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, santo. E não há outro igual, Só tu és santo, 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 Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, santo.
igreja, repita. Santo, Santo, Deus poderoso. Sim, Senhor. Nós te exaltamos, Pai. Santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo. Não há outro igual. Só tu és santo, santo. Aleluia. Ele é santo, Ele é santo, Ele é todo poderoso. Toda honra e a glória a nosso amado Deus, a Criador do universo, o todo poderoso. Glorifica Ele, igreja, glorifica Ele, fala para Ele como Ele é santo, como Ele é perfeito, como Ele é imaculável, como Ele é lindo. Aleluia. Vamos lá, igreja, glorifica Ele. Tu és santo, meu Pai, Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor, nós te exaltamos, Pai. Só Tu és santo, Senhor. Enche esse lugar com Sua presença. Aleluia. Boa noite, igreja. A paz a todos. Bem-vindo mais uma vez. Estou feliz para ver todos vocês aqui. Tudo aqui em união, amando, glorificando Jesus, Deus, juntamente. Amém? Igreja, eu vou pedir a vocês, vamos continuar a orar, vamos orar, agradecer a Deus e vamos especificamente orar para a pessoa que está na sua lado hoje. Amém? Olha na pessoa, segura a mão, faça como tu ora para uma pessoa e ora para a vida dele. Amém? Deus, Tu és bendito aqui, Pai. Tu és bem-vindo. Enche esse lugar com Sua presença, Jesus. Tu és amada aqui, Tu és desejada aqui. Nós precisamos de Você, meu Deus. Nós precisamos do Senhor. Enche esse lugar com Sua presença. Sente vontade aqui, flui aqui. Alcança cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai. Que Tua palavra chegue a eles. Que Sua palavra faça a diferença dentro da vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faz a diferença. Cremos que Tu é poder, cremos que tudo é possível quando o Senhor fala. Assim seja, quando Ele fala, assim vai ser. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Continua orando para a pessoa no seu lado.
Deus poderoso, Santo, Santo, Aleluia. Deus poderoso. Toda honra, toda glória a Ele. Toda honra, toda glória a Ele. Aleluia. Amém, igreja. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo. Verdadeiramente estou feliz para ver todos aqui. Eu que um dia era lá do mundo também, lá fora, perdido. Eu tenho esse privilégio hoje que eu posso estar aqui compartilhando o que Deus fez na minha vida, a verdade que Ele trouxe para mim. Estou muito feliz para estar aqui, falando com vocês daqui, em nome de Jesus. Amém. Igreja, sexta-feira passada a gente falamos sobre o amor de Deus. Como quando a gente busca amar Ele, a gente vê que tudo que nós fazemos coopera para bem. Amém? Vocês conhecem esse versículo? É bem conhecido. Isso é um ensinamento precioso. Amor entre você e Deus. Que tal com família? Que tal a igreja? Que tal eu e você? Que tal uns com o outro? Como a gente ama? Como tudo verdade, eu falo a você isso, não é possível. Ama um ou outro sozinho. Olha na pessoa que está no seu lado e fala: eu não consigo amo você só pela minha própria vontade. O que eu queria dizer para você que a gente não consegue fazer isso. Nós precisamos instruções. A Bíblia vai ensinar para nós como fazer isso. Obrigado, Débora. A Bíblia vai ensinar você como fazer. A Bíblia vai dar instruções como a gente deve cuidar disso, desse relacionamento entre um e o outro. Amém? Pensa bem, a Deus abriu o coração, Ele não esconde-se. A Bíblia é revelado, é a Deus abrindo o coração. Nós, pensa quanto quiser, todo mundo guarda segredo. Nunca vai ser completamente aberto. A gente somos muito pessoas, muito pensamentos, muito gostos e desgostos. Amém? Todos aqui são pessoas únicos, diferentes. Criados por Deus, mas únicos. Amém? Vamos ver que a Bíblia ensina sobre esse relacionamento, como a gente tem que ser tratado para não simplesmente ser a tua vontade, mas que as instruções da Bíblia ensina. Quando a gente vai ler o livro de Mateus, capítulo 18, está falando sobre um tempo quando os discípulos, as 12, onde ele era para ser em união, estava mais separado. Cada um estava ensinando pelo próprio entendimento, direcionando os ovelhos, aqueles que ouvem para eles, falando a próprio modo. Amém? Essa não é para ser assim. A gente deve ficar em união. Quando a gente quebra a união, o que acontece? É brecha. A gente faz separação entre nós. Eu estava falando com minha esposa, eu creio que vocês entendem o que eu vou explicar. Quando a gente tem brecha, o amor de Deus que vem do céu contigo não pode continuar a fluir. Tem uma brecha, mas pela brecha vai fluir outra coisa. Eu vou te dizer isso. Quem flui através de brecha não é de Deus. Se fosse de Deus, ia juntamente com o amor fluindo também. Então, o que vem da brecha nunca é de Deus. Amém? Não se engane com isso. Não se conforte com distância e separação com brechas. Mateus 18, 15. Isso. Aqui somos eu vou explicando esse versículo, um ensinamento, como se trata quando tem brechas, problemas. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganha o seu irmão. Até aí, Neto. Volta. Amém. As notações.
Amém. A palavra pecar não é como nós conhecemos quando se trata de pecar contra Deus. Não é idolatria, imagens, pornografia. Não é sobre isso que essa palavra pecar fala. Em grego, essa palavra é amartese, que significa erra. Amém? Aqui está escrito quando você erra seu irmão. O que é uma erra em seu irmão? Uma afeta pessoal, uma ofensa. Amém? É sobre isso que a Bíblia está falando, quando você fala que afeta pessoalmente seu irmão. Isso também é mais claro quando você continua a ler, que aqui a Bíblia não fala, mostra ali o pecado, mas diz, mostra o erro. É semelhante. Quando se trata do erro, a Bíblia diz, vá. Vá, mais uma vez. É muitas vezes vendo como a palavra tem que chegar a ele, tem que tomar um passo, alcança ele, não deixa para lá. Vá não é uma palavra simples em grego. Vá significa, tem escrito aqui, para vocês entenderem bem, vá significa em grego, sim, pressione-o de tal forma que alcança sua razão e sua consciência. O que significa isso? Não simplesmente vá e diz uma forma que é dosado, que tem mel, que tem açúcar, para deixar mais ou menos contado. Mas seja direto, fala exatamente o que tu está sentindo, seja transparente, não rodear em cima do assunto. Fala o que foi que tu está sentindo para o irmão que fez tal coisa com você. Porque é importante que chegue a consciência, a razão dele, o que aconteceu. Não adianta você falando, ele não entende. Eu não sei exatamente o que o irmão estava me falando, mas você acha é isso. Não, tem que ser em clareza. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? Isso vai juntamente com a próxima letra que vem. Vá e a sós com ele. Por que sós? Quando tem um erro feito, um fez com outro, muitas vezes a gente somos irritados. Somos não uma tia feliz. Então é importante que você faça isso somente com ele, porque se você faz uma conversa irritado com mais pessoa presente, muitas vezes a razão, aquele tal coisa que tu quer explicar para ele, não vai chegar à consciência dele, porque vai criar mais contenda. É sobre objetivo, para quanto você explica, que a pessoa entenda o que você está sentindo. Isso não dá certo com pessoas em grupo, tem que ser um com o outro, a pessoa que se trata. Amém? Se ele ouvir, você ganha o seu irmão. Aleluia. Eu creio que sempre vai ser esse fato na vida de todos vocês, porque vocês sabem que é arrependimento, vocês sabem que é perdão. Então, eu creio sempre que vocês vão fazer isso com entendimento que união é uma coisa de Deus. Onde tem união, vem a bênção de Deus, a favor de Deus. Então, a gente não pode deixar coisas para lá, não pode deixar assuntos sem resolvido, não pode manter e se conforta com brechas. Em nome de Jesus, fecha as brechas, cria a união e vamos para frente. A Bíblia ensina a nós isso, não nossa vontade. Isso é bíblico, não é minha opinião, isso é bíblico, gente. Próximo verso, 16. Mas se ele não o ouve, leve com vocês mais um ou dois outros. Por quê? Qualquer acusação precisa ser confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É o mesmo princípio do versículo anterior, mas aqui é um tapa mais maior. A primeira está falando para nós criar escândalo. Mas se não dá, leva um testemunho. Aqui está falando sobre pessoas que não tomam partido. Aqui estamos falando sobre pessoas que verdadeiramente somos testemunho dentro da conversa. Amém? 17. Se ele se recusar a ouvi-los, conta à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como gente ou publicano. Irmãos, essa palavra é bem claro. Que quando não dá certo, trata ele como o publicano,
diz? Publicano gentio. Isso significa nada mais. Separa ele de vocês. Ele não consigo andar as instruções da Bíblia. Separa ele de vocês. Eu vou dar um alerta para vocês. A Bíblia tem instruções. E instruções são feitas em sequência. Pelo amor de Deus, quando você tem uma pessoa que dá uma ofensa, fala uma coisa que afeta você pessoalmente, não pula para esse versículo logo. Vai primeiro para 16, vai conversar, fala o que foi, fala o que tu sentiu, você e ele. Não pula logo para 18, ei, meu irmão, vou me afastar, não quero saber de você, você não é importante. Isso não é ensinamento, amém? Não faça isso, pelo amor de Deus. É muito importante a união, Deus quer isso, aquele que te separou, que te salvou, quer que você fique em união, amém? 1 Timóteo, tu pode deixar, tá? 1 Timóteo 4:6, vou ler para vocês. Aqui, Timóteo, também eu vou levar um exemplo a vocês, porque aqui se trata que você deve fazer as instruções, mas na 1 Timóteo, ele tinha uma situação onde ele fala sobre o que vai acontecer no futuro, que muito vai desfriar, muito vai dizer, tu não pode mais casar, não pode comer isso, não pode comer isso, etc. Eles vão fazer muitas coisas que não é da Bíblia. E cabe nós, vocês, para alerta, irmão, não faça isso. Nesse versículo 4:6 do 1 Timóteo está escrito, se você vai fazer isso, se você transmite essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus. Faz isso com boas intenções, para a união seja restaurada, para as brechas fechas. Nutrido com as verdades da fé. É a Bíblia, não é sua opinião, é a fé, é a verdade. E da boa doutrina, quem tem seguido, aquele que você carrega e recebe de Deus. Faça isso como um bom cristão. Não faça isso para se autodefender ou para criar uma posição, mas olha para a Bíblia, irmãos. É muito importante, mais uma vez, é sobre a união, é sobre a família, é sobre nós. Como nós começar falando, vocês não conseguem fazer isso, união, só com sua própria vontade. Precisamos instruções da Bíblia. Então, vamos seguir essas instruções. Essas instruções descreve como você tem que agir quando você foi afeto pessoalmente. Mas que tal você fala na pessoa, fala e expressa, e a pessoa... Tu pedir perdão, e a pessoa diz, eu não te perdoo, irmão. Eu não te perdoo. No João 20:23, Jesus falou para João, se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Perdão, irmãos, é um presente. Vocês não podem comprar um perdão do irmão. Você não pode fazer 1000 trabalhos para receber perdão. Não pense dessa forma. Perdão é um presente. Amém? É um presente de graça. Quando se trata de graça, é algo que vem de Deus. Graça é um caráter de Deus. Então, quando alguém está disposto a dar esse presente, perdão, eu te perdoo para teu erro, é simplesmente falando sobre o caráter da pessoa em relação com Deus, o que ele recebeu de Deus, o quanto ele foi transformado. Quando uma pessoa te erra e você faz as instruções como está escrito, não preocupa mais quando ele não te liberta ao perdão. Isso é entre ele e Deus. Você fez seu papel, você fez sua parte. Não é entre você e a pessoa. Você fez fechando brecha, mas a pessoa agora na parte dele tem que criar mais intimidade com Deus para que ele pode receber a graça de Deus, para ele pode dar esse presente àquele com que se trata feita pessoalmente. Amém? Com tudo isso, quero dizer a vocês, siga a ensinamento. No ponto um para outro, quem está certo, quem está errado, isso não funciona. Mas ponto para a Bíblia, ponto para a verdade, pois Deus resolve tudo
não nós. A Bíblia ensina a nós que Deus é todo poderoso. A Bíblia ensina a nós, Deus que fala para os profetas, para Josué, ele fala: eu sou Deus todo-poderoso. Você somente tem que ser forte e corajoso. Ele não fala, vai e resolve os problemas. Ele não fala, vai e ponta dedos para seu irmão. Não faz essas coisas. Ele fala, seja forte e corajoso. Irmão, seja corajoso para seguir as instruções da Bíblia, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, irmãos. Eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Queria que vocês carreguem isso e entendam bem o que foi explicado. Quarta-feira vai ter culto de Santa Ceia, 19h30. Não perca essa oportunidade para renovar sua aliança com Deus, para comemorar esse dia especial. Amém? Então venham. Traz a sua família, traz seu amigo, seja presente nesse dia. Sexta-feira tem culto de ensino, 19h30. Perdão, Santa Ceia começa às 7 horas, tá? Culto de ensino, sexta-feira é 7h30, 19h30. E voltamos para domingo, culto latino, 9h30, que é sempre uma bênção, muito lindo, muito precioso. A mesma verdade que nós ouvimos aqui, também fala no culto latino de manhã. Glória a Deus por isso. E voltamos para domingo à noite, que é culto de família. Amém? Obrigado pela atenção de vocês. Agora eu vou direcionar a vocês uma participação especial. Então, tá pronto? Dá um aplauso para Deus. Meus olhos perca o brilho
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que é bom louvar e adorar a nosso Deus. Vamos dar aplausos para Jesus, o pregador. Paiva, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quase que derrubo meu laptop. Glória a Deus. Boa noite, a paz. Amém. Que bom, que lindo essa adoração, hein, meu irmão? Que lindo. Glória a Deus aí pela vida da Gracileia, né? Nossa irmã Nicole. Gracileia de volta, né? Glória a Deus. Bom estar aqui novamente. Bom rever você novamente. Que bom estar aqui. Né? Glória a Deus. Temos 2 visitantes, amém? Daniel e sua esposa. Está por aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Eu sou o Diácono Paiva. A pastora já falou com vocês, né? Nosso apóstolo está no Brasil. Mandou um abraço para a igreja, amém? Continuar na oração, sua mãe está se recuperando. Eu creio que Deus vai fazer um milagre, amém? Glória a Deus. Os meninos estavam falando aqui, tio, tá nervoso aqui atrás. A responsabilidade de passar a palavra do Senhor é sempre muito grande. Algumas coisas o Senhor tem me falado esses dias e realmente tem que ter muito cuidado para direcionar algumas palavras para a igreja, amém? Algumas palavras de exortação. Gente, eu gosto muito de palavras de exortação. As palavras de exortação, ela nos traz conserto, ela nos traz alinhamento, nos traz direção. Mas nós temos que preparar muitas vezes os nossos corações para receber essas palavras de adoração. Amém? Glória a Deus. Esses dias o Senhor também tem falado da igreja. Que bênção, Urime, né? Aqui, acompanhei Urime aí no começo da sua trajetória. Quantas barreiras quebradas, né? Urime é hindustano, né? Hindu, né? Uma família que era hindu. O Urime está na igreja, né, meu irmão Daniel, falando português, pregando em português. Ele me pregou ainda há pouco aqui, falou sobre uma direção sobre a igreja, né? Amém. Glória a Deus. A igreja, Deus tem me falado bastante. Na sexta-feira nós estivemos aqui, amém. A pastora pregou, também tocou num assunto sobre a igreja. A pastora foi bem, falou, ele lembrou até o pop som, não foi, pastora? Segurei minha esposa ali para ela não fazer o treme. Aleluia. Ela lembrou realmente do tempo que nós éramos aí do mundão, né? E agora estamos aqui resgatados pelo Senhor. O Urime também falou sobre isso. E o tema que a pastora colocou também sobre ali Moisés, né? A gente sabe, Moisés foi designado para resgatar o povo de Deus, para resgatar ali do Egito, não é? E Deus tem me falado essa semana bastante, pastora, que a igreja é o deserto. A igreja é o deserto. Deus designou Moisés. Moisés foi lá, e você conhece a história, conhece a passagem. Moisés tirou o povo do Egito. E o povo do Egito foi para o deserto. Amém? E no deserto, a presença de Deus foi real. O Senhor, a palavra de Deus diz que à noite Ele mandava coluna de fogo para o povo que caminhava no deserto. E pela manhã, nuvens. Amém? Você conhece essa passagem. Mas ali, o povo de Deus reclamou. O povo de Deus gostaria de voltar. Muitos gostariam de voltar para o Egito. Reclamaram do maná. Reclamaram do sustento de Deus. Ali foi a passagem de Moisés. Da mesma forma, nós estamos na igreja, porque a igreja é um deserto. Gente, Deus nos tirou de um lugar, do Egito, em nome de Jesus. O que o Espírito Santo de Deus me revelou é que ali Moisés tirou o povo do Egito apenas de um território Marinalva, e colocou no deserto. Nós fomos tirados de alguns territórios, não é não, pastor? Fomos tirados do pop som, foi tirado do pagode. A gente foi tirado de alguns territórios de nossa vida. E estamos na igreja, no deserto. Aqui a provisão de Deus. O Senhor manda o maná todos os dias. Amém? Mas existe um foco, existe uma chegada, existe um caminho para percorrer. E esse caminho é a terra prometida. Mas vocês sabem que aquela geração, ela não chegou na terra prometida. Meu irmão, em nome de Jesus,
Deus tem falado muitas exortações sobre esse tema. Algumas pessoas estão ouvindo outras pessoas e saindo da igreja para voltar para alguns territórios, para voltar para os territórios antigos. Você entende isso em nome de Jesus? Sabe, nós precisamos continuar no deserto. Meu irmão, se você está no deserto e escuta outras pessoas para sair da igreja, irmão, você vai dar de cara com uma coluna de fogo ou uma nuvem e se perder no deserto. Meu irmão, continue no deserto em nome de Jesus, porque lá há a presença e a direção de Deus, e há a terra prometida. Quem quer céu aqui? Quem quer céu? Quem quer a terra prometida? Irmão, então continue no deserto. A pessoa quer sair da igreja. Gente, eu estava conversando com a minha esposa, isso são palavras de exortações. Estamos vivendo, estamos entre pessoas maduras aqui, amém? Então, meu irmão, tem gente que pede tempo da igreja. Irmão, já pensou se Deus pedisse tempo para a gente? Não, vou dar um tempo do Urime. Não, vou dar um tempo do Paiva. Irmão, você pede um tempo do deserto, você vai morrer no deserto. Você vai morrer perdido. É o que Deus tem me falado esses dias. Meu irmão, mantenha o foco que é a terra prometida e é Jesus Cristo. Não deixe palavras ou coisinhas dentro do deserto te tirar do foco. Em nome de Jesus. Já não tem mais tempo para a gente viver coisinhas dentro da igreja. É tempo de a gente continuar na caminhada até a terra prometida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Isso o Senhor pediu para que eu comentasse esses dias. Em nome de Jesus. Eu gostaria de ler um versículo. Aliás, são 3 versículos temas. Deuteronômio 10:14. Diga assim, em nome de Jesus: eu pertenço a Cristo. Está fraco, mas depois eu vou fazer essa mesma pergunta. Deuteronômio 10:14 diz assim mesmo. Amém? Vou precisar dos meninos aí. Aleluia, glória a Deus. Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e a terra e os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Amém? Jó 41:11. Jó 41:11. Aleluia, glória a Deus. Quem primeiro me deu alguma coisa, a quem eu devo pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Amém? Salmos 24:1. Aleluia, glória a Deus. Do Senhor é a terra e tudo que nela há, e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você pertence a Cristo? Diga, eu pertenço a Cristo. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Nós pertencemos a Cristo. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, aleluia. Maravilhoso e eterno Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco até aqui. Continua falando conosco, Pai. Obrigado em nome de Jesus por nos trazer até aqui. Entendemos sim, Senhor, em nome de Jesus, que estamos nessa caminhada. Fortalece, renova nossas forças, Pai, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Jesus. Em nome de Jesus, fala conosco, faz a Tua obra, cura, liberta, Senhor, salva essa noite, em nome de Jesus. Aqueles que creem, uma salva de palmas para Jesus, amém. Não estamos louvando, mas eu peço, em nome de Jesus, que você saia do seu lugar, dê um abraço no seu irmão, aleluia, glória a Deus. Os meninos do louvor já estão por aí, né? Mas sem louvor, aleluia. Dá um abraço no seu irmão, glória a Deus. Diga, você pertence a Cristo, meu irmão.
Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Creio que vai ser muito breve, em nome de Jesus. O Lime, acho que já até pregou para a gente, né? Amém? Glória a Deus. Eu pertenço a Cristo. Essa palavra, amém, tem impregnado em minha mente nesses dias. Eu pertenço a Cristo. Sabe? A gente vê de vez em quando algumas coisas na internet, né? E eu me deparei alguns dias com um testemunho. Amém? Estamos aqui? Glória a Deus. E testemunho de um jogador de futebol. Eu não me lembro do jogador, do nome dele, mas ele estava falando sobre o Kaká. Vocês sabem, conhecem o Kaká, né? E ele disse que o Senhor já havia me falado sobre pertencer a Ele. Esses versículos mostram que Deus decretou e nos consolidou como propriedade dele. Amém? Isso vai falar em 1 Pedro também, que nós somos somos propriedade exclusivas de Deus. Amém? Então, ele começou a falar de Kaká quando ele estava começando a carreira, 18 anos, 19 anos, e eles estavam assistindo a final da Champions League. Não sei se vocês sabem, é o maior campeonato europeu, o maior campeonato do mundo, eu creio. E eles estavam assistindo, divisão de base, aquela guerra, aquela luta. E ele falou assim mesmo para o Kaká: poxa, olha só, cara, como deve ser, né, disputar uma final de Champions League. E o Kaká disse assim: rapaz, se eu chego aí, eu ia mostrar que eu pertenço a Cristo. Kaká, vocês sabem, um homem de Deus, né? E foi até pastor, né? Ele dirigia cultos. E é um homem realmente que pertence a Cristo. Então, passaram-se anos e ele rapidamente teve uma ascensão. Ele fez uns 2 gols, foi para o profissional, eu me recordo isso muito bem, no ano de 2007. Então, ele do São Paulo foi para o Milan da Itália, vocês sabem, né? Amém? Vocês estão ligados aí? Então, quando ele chegou no Milan da Itália, ele se encontrou com esse jogador que estava dando testemunho, Daniel. E eles estavam para disputar a final do campeonato, Emerson. E de repente, o jogo rolando, e esse ano o Kaká fez um campeonato maravilhoso e carregou mesmo o time nas costas, como ele disse. E o Kaká fez um gol, fez a jogada e fez o gol. E ele correu para as câmeras, levantou a camisa e a camisa estava escrito: eu pertenço a Cristo. Eu pertenço a Cristo. Essas coisas trouxeram muitos ensinamentos na minha mente. Combinou com aquilo que o Senhor tinha falado. De repente, Kaká era um nada, sem ser conhecido. Ele já se decretava e se posicionava como um homem de Deus, um homem que pertencia a Cristo. De repente o Senhor transforma a sua vida, faz a ascensão. Ele de repente chega no topo, final de Champions League. Kaká, melhor jogador do mundo, faz o gol, levanta a camisa para não sei quantos países do mundo, e nas camisas estava escrito: eu pertenço a Cristo. Algumas perguntas o Espírito Santo vem fazendo para mim esses dias, porque Deus já provou para nós, como eu disse, ali também em 1 Pedro, eu vi onde está esse versículo, em nome de Jesus. Jesus, aleluia, glória a Deus. Deixa eu só procurar aqui, 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Então, algumas perguntas surgiram. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor decretou isso na cruz. O Senhor confirmou que nós somos propriedade dele, Ceará. Ele pagou a dívida que era nossa com o seu sangue e nos garantiu que somos propriedade dele.
Mas ao longo desses dias, Júnior, o Espírito Santo tem me perguntado o que nós temos provado para que as pessoas vejam, porque nós somos cartas vivas e as pessoas nos observam. Eu creio que estou diante de profetas, todos nós somos profetas, amém? Aqui, a partir do momento que recebemos a Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, e nós somos decretados profetas, amém? Glória a Deus pela irmã Sheila e a irmã Marinalva, que receberam aí uma missão de estar orando pelos profetas do mundo, amém? Que bênção, nós temos orado também aqui, né? Glória a Deus, porque a gente ora para tanta coisa, e chegou de repente esse mandamento, né? Que é orar para os profetas. Nós somos profetas de Cristo, amém? Então, meu irmão, o que nós temos feito para que as pessoas possam dizer: ei, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher que pertence a Deus? Algumas passagens na Bíblia vai mostrar que algumas pessoas, elas eram observadas, mas tem uma que diz muito sobre tudo isso, amém? Glória a Deus. O que você tem feito para provar que pertence a Cristo? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou só achar aqui no meu laptop rapidinho qual é o versículo. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4, o versículo 7 e 8. Amém? Glória a Deus. 7 e 8, né? Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Você e seus filhos viverão do que sobra. Vê o 8. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Vê o 9. 9. Aleluia. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Eliseu, um profeta de Deus. A palavra de Deus, nessa passagem, diz que Eliseu passava pela frente da sunamita, pela casa dela, e ela observava o profeta. O que esses dias nós estamos sendo para as pessoas que nos observam? Esse é um homem de Deus ou um homem que não pertence a Deus? Isso tem me preocupado esses dias. O que nós temos mostrado em nossa vida, em nossa casa, na comunidade? O que as pessoas têm olhado e falado para a gente? Ei, esse é um homem de Deus. Sabe, gente, no mundo espiritual, isso é um peso muito grande, muito grande. Contar um testemunho que eu vivi. Eu me lembro que eu estava afastado do Senhor, mas já ouvia muita palavra, já tinha falado muito de Deus, e nós estávamos numa situação de demônio, certo? A pessoa estava endemoniada, e eu estava no meio, eu estava tentando também, né, expulsar o demônio, mas só que eu estava em pecado, e aquilo era uma grande barreira para expulsar. E algo me disse: pede ajuda, chama alguém, em nome de Jesus. E quando eu puxei o telefone, eu digo: eu vou chamar alguém. E veio logo um dos amigos no celular. Vocês não conhecem, outro que não é da igreja. E eu disse: puxa, eu vou chamar ele pela força. E o demônio virou e falou assim: esse pertence a mim. E eu olhei o outro no telefone e o demônio disse: esse também pertence a mim, achando graça. Foi assim que eu conheci o apóstolo. Glória a Deus, pastora. E a pessoa falou assim: ei, chama o apóstolo lá da Batista.
Eu digo, tem o telefone dele? E quando ele falou, apóstolo, o demônio saiu. Porque o demônio conhece. Ele sabe quem são os homens de Deus. O que nós estamos mostrando para o demônio que somos? Eu me recordo que o apóstolo chegou e o demônio botou a mão para trás, pastora. A pastora conhece muito bem essas histórias. E eu disse, Senhor, eu quero essa autoridade. E o apóstolo virou para mim, desconcerta, varão. Já deu logo a primeira lapada. Desconcerta, varão, está na hora de voltar. Porque esses dias os profetas não são conhecidos por estar no púlpito ou por usar o microfone, mas é conhecido pelo que vive, pelo que mostra. Eliseu passou sem falar nada, e aquela mulher viu um homem de Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. O posicionamento é muito importante nesses últimos dias. Precisamos nos posicionar diante da palavra. Certo dia eu preguei sobre posicionamento em Belém. Cara, no outro dia já veio a prova para me posicionar. A gente falando de posicionamento. Você entendendo. Deus irá testar você. Precisamos nos posicionar esses dias. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus provou isso. Eu não sei onde está um versículo que fala. Aleluia, aleluia. Davi tem a posição, amém? Glória a Deus, aleluia. O que você tem mostrado para o mundo? O profeta passava na frente da mulher. Isso, falamos ainda há pouco. Nós pertencemos a Cristo. Amém? Tiago 4:17. Deixa eu dar uma lida aqui nesse versículo. Existem os posicionamentos que precisamos estes dias. Se posicionar assim como o Kaká no testemunho dele, que se posicionou no início da carreira quando não era nada. Eu pertenço a Cristo. E quando o Senhor colocou no topo, ele continuou na mesma posição. Algumas pessoas dentro da nossa geração, elas se posicionam muito fácil quando perdem tudo, ou quando estão na pior, você entende? Mas quando ganham algo, elas não pertencem mais a Cristo. Você conhece pessoas assim? O Senhor tem falado bastante que algumas pessoas o Senhor deixa da mesma forma, não dá algo, porque sabem que o posicionamento dela não vai ser igual quando ela tiver conquistas, porque o Senhor conhece profetas na renúncia, nas perdas, no exemplo. Amém? Glória a Deus. A questão do posicionamento esses dias, nós falamos de igreja, o Urime falou da igreja, a pastora falando de igreja, que um grande problema é a omissão. Precisamos nos posicionar contra aquilo que não é de Deus, contra aquilo que está de contra a palavra. Portanto, pensem nisto: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O Senhor tem me falado sobre isso também, pastora, que muitas das vezes nós nos deixamos de posicionar para não ferir, para não magoar, mas precisamos nos posicionar, porque a omissão é um pecado. Amém? Glória a Deus. Precisamos, no meio, dentro da palavra, nos posicionar diante das situações que estão acontecendo ao nosso redor. Como ele me disse no versículo, coragem, força, coragem, para que haja esse posicionamento. Amém? Glória a Deus. Você pertence a Cristo?
Eu pertenço a Cristo. Aleluia. Atos 19, 1 a 16. Essa passagem vai dizer muito daqueles que pertencem a Cristo e daqueles que não pertencem a Cristo. Atos, capítulo 19, 1 a 16. Amém? Vocês estão aqui? Glória a Deus. Vamos ler alguns versículos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. 2. E lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo, responderam. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Paulo disse: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amém? 7. Eram ao todo uns 12 homens. 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Alguns deles, porém, se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomou consigo discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados das suas doenças, e os seus espíritos, e os espíritos malignos saíam deles. Amém? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ordeno que saiam. E os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Amém? Estão acompanhando? Um dia o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Isso, volto para o 15, isso tem impregnado em minha mente. Que tipo de profeta você tem sido nesses últimos tempos? Eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Precisamos esses dias nos posicionar na palavra do Senhor, não para que a gente se exalte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Aonde quer que a gente passe, aonde quer que a gente esteja, as pessoas possam dizer: ali está um homem de Deus. Sabe, gente, aqui no Suriname existe, acho que todo canto, existe muita magia negra, existe muita macumba. E eu estava como treinador um tempo desse, a pastora conhece essa história. E aqui eles fizeram algo. Eu vivi tudo isso. E eles ligaram antes da final do campeonato aqui do Suriname, dizendo que o outro time tinha feito algo pesado para o nosso time. E eu logo direto respondi: meu irmão, não creio nisso. Deus é maior, né? E ele era o dono do time. Ele insistia em dizer: Paiva, já está tudo certo, eles fizeram isso, a gente tem que tomar cuidado. Quando chegou no dia do jogo, eu cheguei e eles estavam com um negócio para passar na gente, né? E eu disse: não quero isso. Era magia negra que eles tinham feito. E ele disse a si mesmo, ele falou que ele amarrou as pernas de todo o time, mas tem um lá,
O macumbeiro falou, Marinalva, tem um lá que eu não consigo amarrar. E o dono do time falou, Paiva, é você. E eu disse, cara, eu não acredito nisso. No jogo, os meninos que eu comandava estavam com as pernas presas. Eles diziam, Paiva, eu não consigo chutar. Aconteceu algo muito pesado. 3 pessoas que não aceitaram passar esse negócio deles, Marinalva. Foi eu, o menino, o Urecá, e outro rapaz chamado Pana. O Urecá teve um acidente e morreu. O Pana rodou na estrada, se machucou muito, mas não morreu. E ele disse algo. Ele disse, ele não consegue te tocar, ele está 2 dias tentando te tocar. Mas ele disse que vai usar alguém para que tire a sua concentração. Realmente, o brasileiro que era mais próximo de mim, discutia comigo à toa. Em alguns momentos ele tirou minha concentração. Isso não me exaltou, por saber que Cristo está comigo. Mas ele disse, você pertence a Deus. Porque o nosso objetivo não é que a gente se exaltar, eu pertenço a Cristo. Não. Assim como aquele profeta dizia, a mulher falou dele. O que as pessoas estão falando da gente nesses últimos dias? Você entende isso em nome de Jesus? Está chegando uma mulher de Deus. Está chegando um homem de Deus, pastor. Ou então, está chegando uma pessoa que só quer confusão. Essa pessoa se diz crente. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Certo dia, outro testemunho. Eu tenho um terreno aqui, glória a Deus, né? E a gente colocou o nome aí no governo. E eu fiquei tentando todas as vezes aí com o Industano. Ele que tomava conta. Mandou para o ministro, mandou tudo. E passou algumas etapas. E toda vez ele ligava e dizia assim mesmo, cara, dá glória para o teu Deus. Agradece aí o teu Deus, porque o teu nome foi sorteado. Ele reconheceu o nosso Deus. Isso me engrandece? Não. Só aumenta a responsabilidade de querer me aproximar um pouco mais do Senhor. Porque a maldade existe. E a gente precisa continuar no deserto. Porque lá há provisão de Deus. Há controle do Senhor. Algumas pessoas estão saindo, querendo sair do deserto. Você lembra que eu comparei o deserto? Amém, estão ligados. Algumas pessoas querem sair porque ouviram algo de outra pessoa. Meu irmão, meu foco é Cristo. O nosso foco é Cristo. Porque a pastora, porque fulano, porque a Marinalva não me deu um pedaço de bolo. Meu irmão, está na hora da gente crescer. Meu foco é Cristo, meu irmão. O posicionamento é esse. Eu pertenço a Cristo. Eu não pertenço a fulano, meu irmão. Eu não pertenço a ciclano. O meu foco é Cristo. Mas no deserto, as pessoas continuam reclamando, querendo voltar para alguns territórios, meu irmão. Territórios antigos. Não, lá eu tinha coisa, lá eu tinha algo. Continue no deserto com Cristo, porque nós vamos alcançar a terra prometida, que é a vida eterna. O que esses dias nós estamos mostrando para o mundo? Aleluia. Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Algumas pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, que não precisam falar nada. Aonde eles chegam, o ambiente muda mesmo. As coisas mudam. Mas
De mesma forma, tem algumas pessoas pesadas que chegam e estragam o ambiente. Essas pessoas precisam se posicionar na palavra de Deus. Essas pessoas precisam de arrependimento, meu irmão. O que você tem mostrado para o mundo? Aleluia, aleluia. Você pertence a Cristo? Você pertence a Cristo? Aleluia, aleluia. Esses dias nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. 1 Samuel 17:51. Aleluia. Davi correu, pôs os pés sobre ele e desembainhando a espada, essa versão é outra, dos filisteus, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Davi, um grande exemplo de homem que se posicionou na palavra. Ei, meu irmão, os gigantes, eles têm aumentado, eles têm chegado em nossas vidas todos os dias. Quem tem lutado com gigantes todos os dias aí? Mas a forma que nós estamos nos posicionando, como é que tem sido a nossa forma de posicionamento? Davi, em uma situação totalmente adversa, quando ninguém cria, Davi tomou a decisão e decidiu encarar e derrotar o problema. Essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar estratégia para vencer o grande problema da sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor deu estratégia para Davi aquele dia. Mas tem muita gente que continua se intimidando para Davi. Davi teve o posicionamento quando ninguém acreditava. Aleluia. 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 O homem posicionado não teme gigante. Davi partiu para o gigante. Ei, o homem posicionado, o homem que pertence a Deus, ele não teme gigante. Ele encara o gigante. Porque as pessoas que não estão posicionadas com Cristo têm tendência de ter medo, têm tendência de fugir dos problemas, tem a tendência de botar culpa nas outras pessoas. Se posicione esses dias em nome de Jesus. Precisamos nos posicionar esses dias em nome de Jesus. Davi correu. A palavra de Deus diz que Davi correu. Ele não esperou, meu irmão. Os meninos podem subir em nome de Jesus. Aleluia. Davi correu, pôs os seus pés sobre ele e desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. O Senhor, Davi cortou a cabeça, acabou o problema. Aleluia, glória a Deus. Esses dias, em nome do Senhor Jesus, precisamos nos posicionar naquilo que Deus tem falado. Precisamos nos posicionar na palavra, não naquilo que o homem fala ou falou de você. Esses dias, o inimigo tem se levantado como sempre, vai se levantar. Mas Deus dará estratégia para você derrubar o gigante.
Eu não sei que situação você se encontra esses dias. Talvez você não tenha nada ou não esteja esquecido aparentemente, mas você tem se posicionado como: eu pertenço a Cristo. Se você continuar no deserto se posicionando como: eu pertenço a Cristo, o Senhor vai te colocar nas alturas para te provar se você vai continuar pertencendo a Ele. Fique de pé em nome de Jesus. Jesus. Eu pertenço a Cristo. Aleluia. Conheço Jesus. Sei quem é Paulo. Mas quem é você? Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, faz a tua obra. Quebra as cadeias essa noite, em nome de Jesus. Algumas pessoas estão com medo, Senhor, de se posicionar. Precisam voltar a se arrepender, Senhor, e voltar aos teus caminhos. Fortalece agora, em nome de Jesus. Toca nos corações e na mente, em nome de Jesus, neste momento, Senhor. Os gigantes têm se levantado, mas o Senhor é que dá estratégia para derrubar os gigantes de nossa vida. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Abraão, Daniel, o próprio Jesus, eles tiveram uma grande posição. Daniel decidiu não se contaminar. Ele se posicionou na palavra que ele recebeu. Jesus decidiu se posicionar por nós. Ele morreu por mim e por você. Deus espera de nós um posicionamento com sabedoria. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi,
Porque quem pertence a Cristo manifesta em si atributos como fé, esperança, caridade, virtude, paciência, humildade e amor. Quem pertence a Cristo, ele transmite isso. O que é que está faltando para você essa noite? Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Na Bíblia é afirmado que os que têm o Espírito de Cristo pertencem a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em alguém, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Talvez por algum momento o Espírito Santo, assim como aconteceu de ter saído da vida do servo, talvez você não saiba que você precisa receber novamente o Espírito Santo de Deus. Hoje você precisa se arrepender. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. A grande evidência de um homem e uma mulher de Deus é o relacionamento com Deus, é a intimidade com Deus. O Espírito Santo de Deus me falou algo aqui. Tem gente que precisa voltar a ter essa intimidade com Cristo. Porque quando nós temos esse relacionamento, essa intimidade com Cristo, nós nos tornamos parecidos com Ele. Nós nos tornamos mulheres e homens que pertencem a Cristo. Talvez você tenha perdido essa intimidade. Talvez você esteja fugindo dessa intimidade com Cristo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus essa noite faça o trabalho em sua mente e em seu coração. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está quebrando cadeias essa noite. Em nome de Jesus. Que se abra os céus, Em nome de Jesus. teu reino. Louve. Deixa o Espírito Santo de Deus agir. Em nome de Jesus, Pai. Abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus.
Feche seus olhos. É você e Deus. Se você quer esse posicionamento, se você deseja se posicionar para a palavra do Senhor, eu acredito na unção que está nesse púlpito. Se você quiser vir, venha. Eu quero orar com você. Nós precisamos nos posicionar na palavra do Senhor. Que o Senhor quebre as cadeias. E aqueles que desejam se posicionar para Cristo e dizer: eu pertenço a Ti, Senhor, dê um passo. Que se abram os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, Teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço pela noite maravilhosa. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra possa tocar, Senhor, nos corações, em nome de Jesus. Que a gente tenha o direcionamento, sim, Senhor, de nos posicionar para Ti, Senhor. Que a gente possa, em nome de Jesus, Senhor, Te buscar verdadeiramente, para que nos tornarmos, Senhor, em nome de Jesus, verdadeiras cartas, mesmo sem falar nada. As pessoas possam ver a Ti, Senhor, sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, uma salva de palmas para Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos preparar para tirar nossas ofertas, os dízimos, amém. Glória a Deus. Eu pertenço a Cristo. Você pertence a Cristo? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os meninos louvam em nome de Jesus, sai do seu lugar. Oferte na casa do Senhor com alegria. Amém? Glória a Deus. Faz o cego enxergar, o paralítico andar, faz o morto levantar e caminha sobre o mar. Tudo está em Suas mãos, a Ti louvor e adoração. Meu prazer é Te servir, por isso eu vivo para Ti. Jesus, inexplicável Jesus, incomparável. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Razão do Que bênção. meu viver. Aleluia. Glória a Deus. Estende sua mão para cá, em nome de Jesus. Pai, nós Te agradecemos, Te louvamos, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas, Senhor, da Tua casa. Multiplica, Senhor, na vida do Teu Filho todo tipo de prosperidade, amor, arrependimento, a Tua graça, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Abre portas, Senhor, para aqueles que precisam de portas abertas. Abençoa grandemente seu trabalho, uma semana produtiva, uma semana próspera para os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que desejam uma salva de palmas, amém. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, amém. Glória a Deus. Temos aí também, né, pastora, um cafezinho aí atrás. Não esqueçam da moto ali, tá, gente? $15. Tá com a irmã Gisélia, tá? Os carnês. Abençoa em prol a construção da igreja. Amém? Glória a Deus.